Gestão, contratos, pagamentos, retenção de valores, mais uma reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela vereadora Estela Almagro, a fim de tirar dúvidas ainda pendentes em relação a mais de uma frente de contratos. Do que foi falado hoje? Primeiro, sobre a questão de pagamentos de valores e retenções. Tem problemas ainda com empresas pendentes? Tem, ainda tem. E isso nos leva a refletir aqui mais uma das frases que a gente tem usado de forma reiterada, que é o seguinte: a máquina pública precisa seguir um rito e uma burocracia. Mas essa burocracia não precisa ser nem lenta, nem burra. E, apesar dessa ser a 7ª reunião, o que a gente percebe no rito da máquina é que a burocracia continua lenta e burra. Não é? Nós tivemos, no caso da Kelson Kelson, com a nota retida, que era a vigilância das UPAs, mais de 4 meses para a liberação de um pagamento correspondente a um último mês trabalhado, que era o mês de agosto. Nem isso serviu de exemplo, né? Aquele que era um caso em que havia resistência da empresa na liberação do valor. Agora, com a liberação por parte da Essenza, que se antecipou ao nosso processo de fiscalização e deixou o serviço autorizando a utilização das notas retidas, a prefeitura já vai aí para o 2º mês inteiro, né, sem contar aí o período de dezembro, dá cerca de 70 dias, em que isso está liberado, mas não foi pago. E aí vai se fazendo voltar para a mesma pasta, né? Vai para a SNJ, volta para a educação, vai para o gabinete, passa pelo Daniel, não é? É um ciclo burro, é um ciclo lerdo, e que leva essas pessoas a estarem em uma situação absurda de desespero. Pessoas com despejo, pessoas com problema na escola do filho, não é? Pessoas que querem ir trabalhar, inclusive para poder sonhar e receber no mês que vem, mas não tem dinheiro para o passe, não tem dinheiro para a gasolina. Então, é grave. E a parte mais importante de tudo é que o que a gente espera, a gente sabe que não vai conseguir corrigir os erros cometidos por essa e por outras gestões na forma de gestão e de fiscalização do contrato, que é absurda, é precária, é quase inexistente, em alguns momentos chega a ser oportunístico. Então, nós temos que mudar essa postura. O decreto 16666 de 2023, que adequou a 8666, agora 14133, que dá o papel, dá o perfil do papel que o gestor e o fiscal dos contratos deve ter, as suas diligências, os seus cuidados, a sua responsabilidade seja de fato cumprido. Ora, vamos pegar o caso da vigilância aí da administração, que é hoje feito pela empresa Infinity, que já apresenta inúmeros problemas, mas que tem o contrato vencendo agora em abril. Nós vamos adentrar março. A diligência do contrato e do decreto 16666 aponta que em 120 dias esses procedimentos deveriam ter sido startados. Informação somente hoje, não é? Depois da 7ª reunião e cobrança, 2 em janeiro e 1 agora em fevereiro, agora que a secretaria diz que startou o processo, 24.360, mas ainda não tem termo de referência e nem quantitativo. Ora, será feito um certame licitatório da ordem de milhões de reais, seguramente muito acima de 5, 6 milhões de reais, em 50 dias? Não vai. Então, o que é que está sendo apontado, já que teve uma nota glosada recentemente e que, segundo a informação, foi liberado pelos próprios gestores do contrato? Ora, ou tem problema ou não tem problema. E tem problema. E essa reunião de hoje serviu para nós mostrarmos que esses problemas têm nome e têm RG. São pais e mães de família que contam e narram esses problemas e que estão sofrendo pressão e assédio moral. E isso tem que ser combatido. A prefeitura não pode ser só responsável, solidária, subsidiária pelas questões econômicas. Esse grau de problema que ela traz para a sociedade com essa ausência de postura fiscalizatória adequada também tem que ser apontado e combatido. Então, a gente sabe que não é a última reunião, né? Nós temos 4 pontos que foram debatidos hoje em relação à pendência da Essenza, em relação à Infinity, em relação ao processo da contratação da vigilância das UPAs, que está em curso, e em relação a ter ou não ter a ronda, que, segundo o secretário, agora tomou a decisão de não ter a ronda escolar, mas ampliar bastante o quantitativo em relação ao serviço de vigilância contratado pela administração. São muitos pontos, e somados esses pontos são de muitos milhões de reais. Então, até que a máquina aprenda a pensar com inteligência e a respeitar esses trabalhadores e agir com o cuidado que a gente espera, nós vamos continuar chamando essas reuniões públicas. O decreto da prefeita que regulamenta a questão, então, e só foi levantado em função dessas reuniões da Comissão de Fiscalização e Controle, ele está sendo descumprido. Está sendo descumprido, né? O caso da Infinity é um deles. Né? O que é que vai ser feito? Essa resposta não foi dada aqui, nós vamos formalizá-la. O prazo de 120 dias que está previsto lá, salvo engano, no inciso 7º do artigo 9º,
do decreto, fala do cuidado em 120 dias. 120 dias por quê? Porque você precisa ter um cuidado com a vantajosidade para a administração. Então, você mantém um contrato desde que você não tenha condições ali adequadas para você ter um barateamento desse valor, desde que seja execuível. Então, isso depende de pesquisa de preço, né? Na BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Consulta, depende de uma série de diligências que o gestor tem que ter. Não houve isso nesse processo que está em curso. E nós já estamos ali na porta do mês de abril, que termina. O que vai ser apontado? A prefeitura vai decretar uma emergência? Vai contratar uma outra empresa emergencialmente? A prefeitura vai prorrogar o contrato da Infinity, a despeito de todo esse processo que tem sido denunciado de violação de direitos, de assédio moral? É isso que a prefeitura vai fazer? Ela tem que ter a responsabilidade, não é, com essa gestão. Ela tem que sair dessa zona de conforto, porque o mesmo não está acontecendo com os trabalhadores, a situação de desconforto é muito grande. E os secretários têm que aprender que não adianta chegar nas audiências e gritar, tem que vir com conhecimento. Então, nós vamos também notificar o governo de que não adianta, quando a gente convoca um secretário e enumera os processos que serão debatidos durante uma reunião ou audiência pública, o mínimo que você espera é que ele tenha conhecimento. Não é o que o secretário da SNJ demonstrou durante a reunião de hoje. Pouco conhecimento, né? Volume exagerado no tom de voz para tentar ganhar discussões que só se vai vencer na competência e não no grito. Ausência da prefeita municipal, mais uma vez, da mesa, e a constatação de violação de direitos, inclusive com o depoimento de trabalhadores dessas empresas. Então, é uma situação insustentável. E nós vamos perseguir até que esse problema seja sanado. Obrigado à vereadora Estela Almagro. Todas as manifestações, inclusive para você que acompanha uma série de reuniões públicas da Comissão de Fiscalização sobre essas questões dos contratos terceirizados em vigilância, procura sempre a última data, como a de hoje, aqui no final de fevereiro, acompanhando, atualizando para você.